mês que marca a luta contra a discriminação racial, o Repórter Justiça mostra que essa prática é cometida com mais frequência do que se imagina. Sim, o Brasil é um país um pouco mais negro. O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é mais relevante em termos percentuais. Entre 2009 e 2011, a parcela da população negra cresceu. Foi de 6,9% para 8,2%. Já o número de brancos diminuiu. A queda foi de 48,2% para 47,8%. São pouco mais de 93 milhões de brancos, enquanto aqueles que se declararam negros e pardos chegaram a 100 milhões em 2011, quando foi feita a mais recente PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio. No país de tanta diversidade, a discriminação racial ainda é uma luta a ser vencida, um problema que começou no passado e ainda não foi apagado. Essa discriminação racial, ela começa realmente a se instalar imediatamente na última década do século XIX e nas 2 décadas do século XX. Nós tivemos uns 30 anos de um racismo monumental no Brasil, que foi o estímulo à imigração europeia. Então, como a maioria da população, na República, de 89, a maioria da população era negra, o Brasil não queria isso. As elites queriam, nós temos que ser um país branco. Então, nós vamos trazer imigrantes para embranquecer o país. Então, uma discriminação racial, o que ela é? Ela é fenotípica. A pessoa, o cidadão brasileiro, no ano 1900, 1910, que era negro ou negra, era discriminado porque na cor da pele indicava que era descendente de escravo. E o que o Brasil não queria. Queria diminuir essa população. Gestos de intolerância têm sido divulgados em muitos pontos do planeta. No ano passado, uma funcionária de um cinema de Brasília foi agredida verbalmente por um cliente nervoso que teria dito a ela que o lugar da jovem era na África, cuidando de orangotangos. No Distrito Federal, o governo lançou o Disque Racismo, um novo meio para comunicar denúncias de crimes raciais. O filho de 8 anos, de Anderson Ferreira, foi vítima de injúria racial na escola. O colega o chamou de preto, sujo e fedido. No artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, se uma pessoa profere um xingamento, uma ofensa à honra subjetiva de outra pessoa, utilizando-se de expressões discriminatórias em relação à raça, à procedência, à origem nacional, à religião, à idade dessa pessoa, essa conduta de ofender uma pessoa individualizada na sua honra em razão dessas expressões discriminatórias configura o crime de injúria discriminatória. É um crime de ação penal pública que é condicionada à representação da vítima e possui a pena mínima de 1 ano. Já na hipótese da pessoa procurar defender uma tese em que ela nivela todas as pessoas que se enquadram naquele estereótipo como pessoas que devem ser discriminadas, que são merecedoras de um menor respeito do que outras pessoas, essa conduta dirigida a uma quantidade indeterminada de pessoas, voltada para a discriminação social dessas pessoas, vai configurar o crime de racismo, especificamente no artigo 20 da Lei 7.716 de 89. As penas para quem comete crime de preconceito ou racismo podem variar, de acordo com a lei, de uma situação para outra. Mas aquele que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor e etnia pode pegar de 1 a 3 anos de prisão e ainda pagar uma multa, que é definida pelo juiz. Em Brasília, o assessor do gabinete da ministra da Secretaria de Promoção à Igualdade Racial lamenta que casos desse tipo ainda ocorram. Mas ele afirma que levantamentos mostram que a discriminação não é fato isolado, mas faz parte de uma realidade em que o negro não concorre em pé de igualdade
com o branco. Em determinadas situações, os brancos recebem, mesmo numa mesma condição, recebem um salário superior ao negro. Então você tem situações que demonstram que, infelizmente, embora tenha políticas fortes de combate ao racismo e políticas bem estruturadas, quer dizer, o próprio sistema vem com uma força, eu diria, bastante importante, porque ela potencializa a atuação de estados, Distrito Federal, municípios com a União, e isso tudo para enfrentar o racismo e para a promoção da igualdade de oportunidades, mas é fato, ainda existe uma desigualdade que é persistente e que o principal fundamento dessa desigualdade, lamentavelmente, é a existência do racismo. O professor de antropologia da UNB, José Jorge Carvalho, afirma que o governo brasileiro ainda deve um recado mais claro sobre a participação do negro no poder. De 38 ministérios, de 38 pessoas com estatuto de ministro, tem uma ministra branca, uma ministra negra da CEPI, que óbvio que é da discriminação, que é a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, obviamente não poderia ser uma pessoa branca nesse ministério, seria um absurdo, que é a ministra Luísa Barros. Então sobram 37. Os 37 ministros são brancos. Se o topo do poder é branco, qual é o plano que tem no país? Nenhum. A nossa representação parlamentar é mínima. Então tem que ser absolutamente em todos os espaços. Na educação, no serviço público. Rafael Sanzio faz pesquisas pelo mundo e coordena um projeto na UNB que difunde a cultura negra pelo Brasil. O professor é agente de transformação da realidade. A cartografia ajuda nisso, a geografia ajuda nisso. E a fotografia, ela fala por si só. Então são documentos que são suporte desse projeto. Como levar isso para a sociedade civil? Com as exposições, que ela tem uma fronteira imensurável. Nós fizemos a exposição em Luanda, por exemplo, em 2009. 3.000 estudantes viram, africanos, angolanos. E viram o quanto o Brasil pertence a eles também, como nós temos a sensação que o território, algo pertence a mim. Isso é referência identitária. Essas experiências nós estamos tendo, levando o projeto além, não só no Brasil, mas além das fronteiras brasileiras, e um trabalho educacional que são com educadores, educadoras, oficinas. Trabalhos de 3 dias, onde o Brasil africano é trabalhado, com dinâmicas de grupo, com vivências, com trabalho interpretativo de fotos, com construção de mapas, os retornos dos educadores, das educadoras, do trabalho feito, é o que move também o acreditar que a educação tem uma capacidade poderosa de auxiliar em uma sociedade desinformada, que pode ter mais informação. É factível isso. E daqui a pouco, você vai ver como é o acesso da população negra à saúde, à educação, ao mercado de trabalho. Eu volto já já. As políticas públicas para atender a essa parcela tão significativa da nossa população são suficientes? E o que será que o governo e a sociedade organizada têm feito para promover a igualdade e superar a violência? É o que vamos saber agora. Que negro no Brasil nunca foi vítima de discriminação por sequer uma só vez? Isso é o cotidiano de toda pessoa negra. O nosso caso, assim, eu acho que todos nós somos muito vitoriosos de estarmos aqui porque nós estamos vivos. A gente sabe que o racismo no país, ele mata. Ele mata no acesso na falta de acesso à saúde, na falta de acesso à segurança, na falta de acesso à justiça. A juventude negra masculina, ela é alvo preferencial da morte. E, assim, só de estarmos aqui, se a gente está aqui, a gente passou por todo tipo de discriminação, mas a gente chegou aqui vivo. Em 2003, o governo criou a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Foi por meio da medida provisória 111, convertida na Lei 10.678. A CEPIR, como é chamada, funciona como órgão de articulação de políticas públicas. São ações para estimular e criar propostas para promover a igualdade racial. O Ministério tem trabalhado em 2 vertentes principais. A primeira delas
diz respeito às políticas para as comunidades tradicionais, destacando aí as comunidades quilombolas e as comunidades de matriz africana. O segundo bloco de iniciativas diz respeito às políticas de ação afirmativa e de combate ao racismo de uma maneira mais geral. Nesses últimos anos, nós trabalhamos aqui com foco na juventude negra, que resultou no plano Juventude Viva, elaborado e executado em conjunto com a Secretaria-Geral e mais cerca de 8 ministérios. É um plano da maior importância política, é a primeira vez que o governo trabalha na perspectiva de superar essas altas taxas de homicídio que atingem a juventude negra no Brasil. Outro foco é a mulher negra. Isso porque as pesquisas apontam: as negras fazem parte de um segmento ainda com mais desvantagem social. Em 2011, a Secretaria instituiu a campanha Igualdade Racial. No Brasil, em primeiro lugar, os movimentos sociais se encarregaram do combate ao racismo e se encarregaram principalmente de criar algumas iniciativas no interior da população negra, visando melhorar as condições de vida da população. E há outro importante instrumento nesse combate: o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto ele é fundamental nesse combate porque ele organiza as políticas, ele traz diversas orientações em relação a diversas áreas: educação, saúde, trabalho, emprego, meios de comunicação. Ele traz o conceito de discriminação racial e, na verdade, a questão do próprio Estatuto da discriminação racial é algo que o respaldo está todo na Constituição Federal. Quer dizer, a Constituição ela começa já no preâmbulo afirmando que é uma Constituição que é assegurada por uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E quando a gente fala em pluralismo, nós estamos falando exatamente em reconhecimento da diversidade existente. Então você não pode falar de um país democrático e pluralista se você tiver discriminação racial ou racismo. A sociedade não cruza os braços para o problema, não fica à espera do governo, muito pelo contrário. As pessoas se juntam e tomam providências mesmo para combater o racismo. Um exemplo é o nosso Coletivo Negro. O grupo surgiu em 2009, quando o Partido dos Democratas entrou com uma ação contra as cotas na Universidade de Brasília. Aí, alguns de nós estávamos na universidade e diversos movimentos se reuniram para formar esse grupo que, a princípio, o principal objetivo era fazer a defesa das cotas. Essa defesa ela acabou se institucionalizando, a gente participou da ação. O grupo comprou a briga mesmo. Não ficou do lado de fora aguardando a decisão, não. No processo, entrou como parte interessada na causa. O papel de nosso coletivo negro no julgamento das cotas étnico-raciais no Supremo Tribunal Federal pontualmente seria a ação de amicus curiae. A ação de amicus curiae que nós apresentamos à Suprema Corte sob a figura jurídica do Movimento Negro Unificado. Então, nós entendemos que era necessário que a voz das pessoas que vivenciavam o sistema de cotas, as famílias negras, estudantes negros, fosse ouvida, senão não faria sentido, né, a ação. Então, a gente viu que o papel de fazer isso era nosso, a gente não viu isso acontecendo de nenhum outro lado. Então, o nosso maior papel foi o papel de levar a vida real, a vida que pulsa. E é onde a política pública tem seu efeito concreto na vida das pessoas. Foram 2 dias de julgamento. No final, os ministros do Supremo, por unanimidade, afirmaram ser constitucional a política de reserva de vagas para garantir o acesso de negros e índios no ensino superior. Arthur faz parte do nosso Coletivo Negro. É aluno da Universidade de Brasília. Está na 2ª graduação. Ele afirma: o sistema de cotas garante uma outra realidade. Eles acham que nós, cotistas, estamos pegando a vaga do primo, do irmão, que estudou lá no colégio de alto prestígio da escola. Né? Então, isso é muito visível, o nosso incômodo da pessoa negra na universidade, sobretudo nos cursos de alto prestígio, percebe que incomoda. Né? Então, para isso que aí surge essa necessidade do movimento negro, ele está presente na universidade.
O grupo quer ter todas as iniciativas e resultados registrados e divulgados para o maior número de pessoas. E aí, criar um jornal foi uma ideia que tem dado certo. Na verdade, ele surgiu antes mesmo da construção, da solidificação do nosso coletivo, como um mecanismo de disseminação das nossas ideias e como uma forma de veiculação, de comunicação entre as pessoas interessadas na defesa das cotas, nas discussões étnico-raciais no ambiente acadêmico, não apenas dentro da Universidade de Brasília especificamente, mas também relacionado às dificuldades do ser estudante negro dentro de uma universidade, dentro de uma lógica de discussão racista, histórica, e ele foi e tem sido um mecanismo importante de comunicação e de contactação de outras redes e pessoas interessadas. Eu sou uma mulher negra que acredito nas ações afirmativas como uma forma de superação das desigualdades raciais no Brasil. E veja a seguir as histórias de superação de brasileiros que venceram as dificuldades e se deram bem. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que sentiram na pele o peso da discriminação. Mas em vez de desistir, elas lutaram e encararam o preconceito. Hoje relatam com orgulho a trajetória bem-sucedida. Ele já virou notícia. Fábio Francisco Esteves é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em uma das reportagens, o título ressalta o que ainda não é tão comum no país: um negro magistrado. Por isso mesmo, por não ser regra, a conquista que deveria ser pessoal ganha espaço na imprensa. Minha avó era uma afrodescendente que teve o pai dela vindo, né, ela veio ainda na questão ainda da escravidão para o Brasil. Meu pai negro, a família do meu pai era 16 irmãos e nenhum deles teve instrução. A questão só não se reproduziu na minha família, na minha geração, minha e dos meus irmãos, porque nós tivemos um contexto muito diferenciado. Mas um contexto da exceção, é um contexto da exceção. Porque os meus 18 primos da minha geração, por exemplo, não teve esse mesmo acesso. Por quê? Porque os meus tios, que eram da mesma geração do meu pai, não tiveram acesso à educação, e aí foram trabalhar na zona rural, foram explorados, não teve acesso a empregos, entre outras coisas, e foram marginalizados. Costumo dizer assim, só sabe acerca do racismo quem sente. E ele sentiu isso sim. Não foi uma nem duas vezes. Eu estava no início da minha carreira, já aqui nesse tribunal, fazendo audiência, presidindo audiência, e o advogado da parte ré ingressou na sala e saiu logo em seguida, e uma pessoa que eu conhecia estava me aguardando na porta da sala, e o advogado fez um comentário assim, que a cliente dele estava com sérios prejuízos, uma vez que quem ia julgar era um neguinho. O verbal do racismo seja a questão de menor importância. O problema é a questão da segregação dos direitos. Você olha no nosso Tribunal de Justiça hoje, que tem 300 juízes, apenas 4 são negros. Eu olho as minhas salas de aula, que eu sou professor de várias instituições, e eu olho nas salas de aulas, eu tenho um quantitativo assim, irrisório de pessoas negras. Ser juiz foi a realização de um sonho que começou aos 15 anos de idade. Sonho que exigiu forças para fazer opções. Foi preciso ficar longe da família, deixar a cidade natal e vir para Brasília, tomar posse no primeiro concurso que passou do Banco do Brasil e, anos depois, assumir o cargo no Tribunal de Justiça. E o que faltaria hoje para um homem que chegou aonde queria? Nós também queremos ver os negros ocupando os papéis não de escravos, de novelas, não de traficantes do Rio de Janeiro quando se passa um filme, não no lixo quando se passa um documentário. Então, a sociedade tem que se educar. A sociedade tem que se educar nesse aspecto, né? E aí vai partir de cada um. E aí eu acredito que a comunidade negra tem um papel fundamental nisso, né? Há alguns segmentos dentro da comunidade negra que ainda se vitimizam. E aí a vitimização, eu acredito que é o começo menos propício para analisar a questão. A gente tem que assumir os problemas, as questões, assumir primeiro que o país é um país de maioria negra, é um país que tem uma negritude, que tem problemas em razão disso, problemas sociais sérios, que tem racismo, e aí eu acho que dialogar, né? Partir para o diálogo. E para mim, a solução ela começa por esse caminho. Minha trajetória como uma pessoa negra é uma trajetória
que eu acho que é mais profundamente marcada pelo fato de eu ter sido jovem nos anos 70, 80, né? Que havia no Brasil um ambiente político de luta contra a ditadura, que propiciou a organização de vários setores da sociedade e, como não poderia deixar de ser, criou as condições para a reemergência do movimento negro no Brasil. Então, minha trajetória ela é totalmente fruto da existência desse momento da história em que os negros retomaram, nas suas próprias mãos, um projeto para a sociedade brasileira. Ela é ministra de Estado, está à frente da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Uma gaúcha, que não é de hoje, carrega a bandeira pelo fim da discriminação. Militante, mais do que isso, pesquisadora do assunto igualdade racial. A experiência permite, com toda a propriedade, mais do que definir o racismo, falar sobre as consequências desse problema social. Existe um valor que é atribuído à branquitude no Brasil e que em muitos sentidos, responsável pela nossa exclusão de muitos lugares no interior da sociedade. Quer dizer, a possibilidade de ocupação de espaços, ao contrário do que muitos querem ainda afirmar, ela nunca dependeu do mérito, nunca dependeu do talento, mas ela dependeu fundamentalmente das vantagens simbólicas que ser branco na sociedade brasileira ainda traz, né? Então, assim como eu, há muitas outras pessoas no Brasil, centenas, milhares de militantes que passaram por esse processo, passaram por essa compreensão e tiveram, portanto, a possibilidade de se relacionar com a sociedade brasileira, tendo uma consciência muito forte de como, dos mecanismos, né, que foram sendo ao longo do tempo construídos para nos colocar de fora de determinadas oportunidades. Benedita da Silva, 71 anos de idade, natural do Rio de Janeiro, veio da favela, mais especificamente da comunidade de Praia do Pinto. Hoje, uma mulher pública que traz na trajetória de vida lembranças carregadas de discriminação. Uma vez eu tive uma nota e tirei 100, que a nota era assim, né? De 1 a 100. Eu tirei 100, fiquei tão feliz, tinha certeza que tinha tirado 100 e pedi que minha mãe fosse lá na escola, porque as mães iam ser homenageadas que tinham tirado 100, as crianças que tinham tirado 100. Aí eu fui com a mamãe para lá. Mas minha mãe, aquela mulher humilde, lavadeira, com lencinho na cabeça, lá com seu chinelinho, lá no canto. Eu me senti tão humilhada quando disseram que eu não tinha tirado 100, que eu tinha tirado 99, não sei o quê, porque eu esqueci uma vírgula. E eu tinha certeza absoluta que eu tinha tirado 100. Então, eu vi que era por conta de ser uma menina negra. Muitos anos depois, ela fez não só um, como 2 cursos superiores, estudos sociais e serviço social. Mas a carreira seguiu um outro rumo, o da política. A votação de 1982 garantiu o que poucos acreditavam. Benedita foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Aí eu pensei que era só aquilo. Eu digo, não vai acontecer mais, eu vou ficar por aqui. Aí veio a história de deputada federal, aí depois veio a história da Assembleia, Nacional Constituinte, que era muito bom, que aí ia ser melhor para a gente defender uma causa mais nacional. Pronto. Não saiu mais. Não saiu mais. Já passou pelo Senado Federal, Governo do Rio de Janeiro, Ministério da Assistência Social, Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e foi eleita mais uma vez para a Câmara Federal. E vai aí o recado para tantas beneditas e beneditos no país.
homens e mulheres que, por conta da cor, não contam com a credibilidade, o apoio, o respeito da sociedade. Não quero dizer que eu sou um exemplo, mas eu posso ser um estímulo para outras pessoas na mesma condição que eu, mulheres na minha situação, acreditar que é possível. Por que não? O Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Então escreva para a gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!